Olá, professores, coordenação pedagógica. O objetivo da gente estar lançando esse vídeo no grupo da escola, é para a gente falar um pouco da Instrução Normativa 01/2020 do CEC, que é o Conselho Estadual de Educação. Essa normativa saiu no dia 5 desse mês, e ela dispõe sobre o regime excepcional e transitório de atividades escolares não presenciais nas instituições de ensino do Rio Grande do Norte. Ou seja, ela normatiza o ensino na modalidade EAD, que é a distância, durante esse isolamento social. Então a gente vai falar um pouco nesse vídeo sobre essa questão dessa normativa. Vou falar um pouquinho de forma bem compassada, numa linguagem bem informal, e certamente vai ter algumas dúvidas que vocês vão ficarem, mas essas dúvidas poderão ser tiradas depois pelo grupo, ou pelo WhatsApp, o meu ou o de Simone, ou pelos nossos e-mails. De forma que, a partir de agora, a gente vai ficar bastante próximos, né? A gente vai ter que ter essa interatividade entre a gestão, a coordenação pedagógica e os professores, para a gente levar, né, essas aulas de forma agora oficial, né, nessa modalidade à distância, para os alunos. Que antes, alguns professores, ou quase todos os professores, já estavam ministrando essas aulas, mas não havia ainda nenhuma portaria normatizando e, portanto, oficialmente ainda não valia como registro de aulas para ser colocado no calendário oficial da escola. E agora, a partir dessa portaria, que foi no dia 5 desse mês, essas aulas poderão serem computadas, né, para levar para o calendário escolar. E no final de tudo, quando a gente voltar às atividades presenciais, que vai ser feito um relatório com essas aulas, e aí elas computarão, né, para o calendário, para ser abatido nos dias letivos e serem acrescidos como hora-aula, para ser adicionada na nossa carga horária do ensino médio, que tem 1000 horas aulas. Porque a gente sabe que existe uma outra portaria do governo federal que flexibiliza a questão da carga horária e dos dias letivos, mas na verdade foi flexibilizada apenas a questão dos dias letivos. A carga horária permaneceu a mesma, 800 horas para o ensino fundamental e 1000 horas para o ensino médio. Mas isso aí a gente pode debater de forma mais melhor, né, adiante desse vídeo. Inicialmente, eu gostaria de dizer o seguinte, que essa portaria que regulamenta essas aulas na modalidade EAD vai proceder da seguinte forma, como vocês já estavam fazendo. Então a gente vai criar um canal de comunicação com os alunos que têm acesso à internet. Esse canal de comunicação pode ser através do portal da Escola Digital do SIGEDUC, ou pode ser através de outros canais de comunicação. É o caso, por exemplo, do Clique Escola, certo? Do próprio SIGEDUC, da plataforma Google, e outros canais que vocês já podem utilizar, como é o caso, por exemplo, da plataforma de aulas do Google. E essas aulas, vocês poderão entrar em contato com os alunos, certo? E falar para eles que agora é oficial. E nós precisamos planejar como é que essas aulas chegarão aos alunos. Então, existem duas formas. A forma via web, que é justamente pela internet, onde vocês vão se comunicar com os alunos através desses canais criados por vocês, e vocês vão enviar esse material para o aluno estudar, os conteúdos, objeto de conhecimento, atividades, enfim. E para aquele aluno que não tem acesso à internet, pode ser utilizado a modalidade offline. Como é que isso funciona? Em algumas escolas, a DIREC nos informou, o pessoal da coordenação pedagógica da DIREC nos informou que eles estão fazendo da seguinte forma: eles estão preparando o material a ser enviado para o aluno,
praticamente o mesmo material que é colocado via internet. Eles estão preparando, manda para o e-mail da escola, a gente imprime, e o professor diz o dia, né, para os alunos, fazendo uma escalazinha de quando é que eles vão retirar esse material na escola para levar para casa para estudar. Então o aluno pode vir na escola retirar esse material que a gente imprimiu, mandado por vocês, ou mandar uma pessoa da família pegar. Mas isso seria interessante que fosse de uma forma escalonada para não haver aglomeração na escola. Então vocês mandariam, por exemplo, 2, 3, 4, 5, 6 alunos por dia de forma escalonada. A escola está sempre aberta, principalmente no período da manhã. Tem alguns profissionais que estão trabalhando com o teletrabalho, né? Não estão na escola dando expediente, mas a gestão está sempre por aqui. Inclusive eu estou todos os dias por aqui, principalmente pela manhã. Então esse material, repito, seria na modalidade offline, seria enviado para o e-mail da escola, a gente imprime e vocês diriam um dia para os alunos pegarem aqui na escola de forma escalonada. Por exemplo, tantos alunos pegariam dia X em horários diferentes. Por exemplo, um às 8h30, outro às 8h40, vocês fazem uma escala. E é interessante que ao enviar esse material para os canais, para o aluno, interessante que vocês atentem a um detalhe. Vocês deverão se articular, vocês professores, entre si, para não enviar um acúmulo de material muito grande para os alunos numa semana só. Então seria interessante que se fizesse uma escala. Como são 13 disciplinas, poderia ser feito da seguinte forma, isso é só uma sugestão, mas vocês podem ver uma outra forma ou dar outra sugestão. Seria feito da seguinte forma: numa semana seria enviado material de 5 disciplinas, por exemplo, vocês se articulam aí quais são as disciplinas que vão enviar. Por exemplo, essa semana enviaria, por exemplo, disciplina português, matemática e mais outras 3, de modo a formar no máximo 4 áreas de conhecimento, 4 ou 5 áreas de conhecimento. Aí na próxima semana mais 4 ou 5 áreas de conhecimento e na outra semana o restante. Dessa forma não acumularia tanto trabalho para o aluno fazer, até porque dessa forma, mesmo fazendo dessa forma, o aluno vai ter uma disciplina para estudar todos os dias, isso fora as atividades que ele vai ter que fazer. Então, para que tenha êxito nessas atividades, é preciso que o professor se atente de alguma ferramenta que faça com que ele consiga ver se o aluno está fazendo esse estudo, se ele está aprendendo, e dessa forma ele poderá ter essa interatividade com o estudante, e para ele verificar se o aluno está estudando, se está aprendendo, ele precisa passar algum tipo de atividade para esse aluno referente àquele conteúdo, referente àquele objeto de conhecimento, aquele material que ele enviou para o aluno. Ele precisa passar algum tipo de atividade para que o aluno prove que realmente ele estudou, né, e aprendeu aquele material, aquele conteúdo que foi enviado para ele. E de que maneira isso é possível? Fazendo algum tipo de atividade. Mas se for feito uma atividade de colocar no mesmo grupo, né, por onde o professor, mesmo canal, por onde o professor enviou esse material, então todos vão ver esse material. Então seria interessante que as atividades produzidas por cada aluno fossem enviadas para um e-mail do professor, porque dessa forma você tem a questão do sigilo. E posteriormente você poderia utilizar essas atividades, valendo como notas quando a gente voltar para a modalidade presencial. Por enquanto não pode colocar nenhuma nota, né, ou nenhuma frequência no diário. E lá na frente a gente vai falar dessa questão de registro, de avaliação e de frequências. Então, eu acho que vocês entenderam essa questão aí, né, de como se dará esse processo de ensino nessa modalidade. É necessário que esse processo atinja pelo menos 75% dos alunos. Se não atender, a secretaria não vai considerar como aula
nessa modalidade que possa ser registrada e ser inserida no calendário escolar. Nós temos também essa declaração, né, que essa instrução normativa, melhor dizendo, do governo do Estado, ela normatiza uma série de coisas também. Por exemplo, no artigo 1, artigo 1º, fala sobre a questão da medida provisória, né, do governo federal, que instituiu a questão da flexibilização dos dias letivos e a carga horária para o ensino fundamental e médio. Essa parte aí a gente já falou no início do vídeo, que foi flexibilizado os dias letivos, mas a carga horária permaneceu a mesma. Ou seja, a gente não está obrigado nesse ano letivo, devido a essa questão da pandemia, a gente não está obrigado a cumprir os 200 dias letivos, mas está obrigado a cumprir a carga horária do curso, que no caso do ensino médio são 1000 horas. De que forma ou que dias nós vamos fazer isso, aí a gente, né, debate isso depois, mas acredito que existem várias formas de ser feito isso. E mais na frente desse vídeo eu vou mostrar algumas para vocês que já vem nessa mesma orientação do MEC. E todas essas informações que eu estou passando para vocês, além de estar nessa Instrução Normativa 01, né, do Governo do Estado, está também na portaria do Governo Federal, né, a portaria a 934, né, agora de 934, de 1º de abril deste ano. E, além disso, a gente tem feito a gestão e a coordenação pedagógica da escola aqui do Arioém, tem feito videoconferência com a coordenação pedagógica da DIREC, né? E, inclusive a gente fez uma semana passada e vai fazer outra quarta-feira desta semana, tratando justamente dessas questões, né? Dessas aulas não presenciais dos alunos. A gente sabe que vocês, professores, vocês estão de teletrabalho automático, né? Não estão de férias, nem os professores estão de férias, nem os alunos estão de férias, nem a gestão está de férias, nem um funcionário está de férias. Nós estamos fazendo o teletrabalho, né? Que é justamente esse teletrabalho à distância, para não haver aglomeração na escola. Mas o professor está à disposição do aluno, né? E o aluno à disposição do professor para essa questão dessas aulas EAD, né? A gente fala EAD porque é à distância, embora ela não se caracterize como um ensino à distância, mas são aulas à distância excepcionais, não é isso? Que foram colocadas nessa portaria, referendadas nessas portarias do governo federal e do governo estadual, para que fossem dadas para ser acrescido ao calendário letivo, para não haver vamos dizer assim, essa lacuna toda de déficit de aula, para quando a gente voltar à modalidade presencial não estar acumulado tantas aulas. Então, nós vamos debater aqui um pouquinho sobre essa questão dessas portarias, principalmente a do CE, do Governo do Estado, né, a portaria 01. No artigo 2º ela diz o seguinte: o processo de organização dos calendários escolares, das atividades escolares não presenciais, desenvolvida com o uso de tecnologias diversas, como canais de comunicação pela internet e outros offline, e adotando vários recursos didáticos. Então a gente pode, para levar essas aulas nessa modalidade que eu acabei de falar para vocês, à distância, através desses canais aí que a gente já citou. Isso aqui eu estou só repetindo. Se houver alguma dúvida, depois a gente tira no grupo, né? E o artigo 3º, ele fala sobre a questão da reorganização do planejamento curricular, que isso é uma coisa que vocês, professores, já podem ir refazendo esse planejamento de vocês, incluindo essas aulas não presenciais, certo? Essas que vão ser dadas via à distância, né? Através da internet ou offline, através do material que será entregue aqui no colégio. O artigo 3º, né, dessa mesma portaria, fala sobre a questão da reorganização do planejamento, mas também adaptando esse planejamento
a essa nova realidade, certo? E lembrando que essas aulas, como eu falei, elas não se caracterizam como uma atividade EAD oficial, seria porque nesse caso seria uma atividade caracterizada como a stricto sensu, né? E a legislação não permite. Então essas aulas seriam na modalidade EAD, mais excepcional só para esse período de isolamento social. E é bom a gente lembrar novamente que se a gente não conseguir interagir com esses alunos de modo a gente conseguir levar essas aulas a pelo menos 75% deles, essa atividade não será válida como aula a ser colocada no nosso calendário. Só pode ser caracterizada como aula para ser colocada no nosso calendário letivo se a gente conseguir atingir pelo menos 75% dos alunos, incluindo aqueles alunos que vão ter essas aulas via canal de internet e os alunos que vão ter essas aulas via offline, tirando o material aqui na escola ou de outra forma que vocês prefiram chegar até eles. A avaliação da aprendizagem, né, de forma oficial, é outro item interessante, porque mesmo a gente tendo falado que em cada um dos conteúdos que vocês enviam para os alunos, seria bom que vocês avaliassem para ver se o aluno estudou mesmo aquele conteúdo, para ver se ele aprendeu alguma coisa. Essa avaliação fica aí com vocês, né, a título de registro, mas não poderá ser colocada no diário, né, de classe. E posteriormente, quando a gente voltar para as atividades presenciais, aí será feita uma revisão dos conteúdos que vocês passaram para os alunos, né, nessa modalidade aí, e será feito as avaliações oficiais e serão registradas nos diários. Mas nada impede que essas avaliações, repito, que vocês fizerem durante esse processo de ensino à distância, certo? Essas avaliações vocês guardam e quando a gente voltar às atividades presenciais, vocês podem, dependendo, vocês podem converter isso aí em avaliação normal e colocar registrar no diário. Lembrando também que no diário, por enquanto, não pode ser registrado nada, nenhuma aula, nenhuma frequência, não pode ser registrado nenhuma atividade, certo? Só vai ser registrada uma atividade no diário quando a gente retornar para as atividades presenciais. Essas são as orientações da coordenação pedagógica da DIREC. Eu falei também da questão do pagamento dessas aulas, desses dias que estão ficando com essas lacunas de aula. E quando a gente voltar para a modalidade presencial, existem sugestões do MEC que as secretarias de Estado elas se organizem com as DIRECs e com as escolas e elaborem um calendário, né, de acordo com as especificidades de cada escola, de cada região, um calendário para pagar essas aulas que não foram computadas, porque algumas vão ser computadas como a modalidade EAD à distância, mas mesmo assim ainda fica uma lacuna grande de aulas. E existem várias formas de que essas aulas sejam pagas, né? Que esses créditos sejam pagos. São diversas maneiras, como por exemplo, essa modalidade à distância aí, via web, que a gente acabou de falar, a própria modalidade presencial, né, que a gente vai voltar, né, para a modalidade presencial. Só que na modalidade presencial, eles sugerem que sejam dado continuidade a ser enviado através de canais de comunicação aulas extras para que os alunos, atividades extras para que os alunos, melhor dizendo, atividades extras para que os alunos façam em casa, né, tipo dando continuidade ao que já vinha sendo feito, para acrescer no calendário e pagar esses dias que ficaram ociosos. Isso também, além de acrescer aulas aos sábados e acrescer um horário a mais no horário já existente de aulas na escola.
Por exemplo, no turno noturno a gente tem 4 aulas, então seria acrescentado mais uma, ficaria 5. E nos turnos matutino e vespertino a gente tem 5 aulas, seria acrescido mais uma, então ficariam 6 aulas. De modo que a gente fecharia esse calendário. E além disso, esse calendário deverá também ser estendido, né? Estendido talvez janeiro afora. Mas isso aí a gente não está falando isso de forma oficial, ainda não tem nada oficializado, isso aí são apenas sugestões que só vão ir para a prática mesmo quando a gente for reorganizar esse calendário, mas somente quando a gente voltar às atividades presenciais. Então, pessoal, essas informações elas são de extrema importância, que cada um se atente e se tiverem alguma dúvida em relação ao que eu acabei de falar, essas informações, a grande maioria delas, está na portaria do Governo do Estado, né, essa portaria 01, né, /2020. Essa portaria a gente postou ela no grupo da escola faz alguns dias, não sei se todo mundo tem, mas se não tiver, é só entrar em contato com Simone, ela tem e ela passa para vocês. Né? E tendo alguma dúvida em relação a que a gente está debatendo nesse vídeo, vocês podem entrar em contato com Simone, que Simone é a coordenadora pedagógica, ou comigo mesmo, né? Tanto pelo grupo da escola ou pelo grupo do WhatsApp. E para a gente tirar essas dúvidas, vocês podem também lançar algumas sugestões. Retornando à questão dos canais de comunicação do professor com o aluno, é bom que vocês, ao fazer os grupos, como vocês já fizeram, das turmas, para lançar o material lá, por exemplo, grupos de WhatsApp, por exemplo, mesmo que vocês vão lançar em outros canais, mas no grupo de WhatsApp é bom que vocês adicionem nesses grupos a gestão e a coordenação pedagógica da escola, para que a gente possa acompanhar todo esse desenvolvimento dessas atividades. Eu tenho acompanhado o desenvolvimento das atividades colocadas nos grupos aí de WhatsApp, feitos, né, pelos professores já há algum tempo, e que estão trabalhando já com isso aí, mas eu vi até agora somente o grupo do primeiro ano e do terceiro ano. E pelo que eu vi, o grupo do primeiro ano não está atendendo, não está atingindo, melhor dizendo, a todas as turmas do primeiro ano. E é bom que se crie grupos que atinjam a todas as turmas. Por exemplo, o grupo do primeiro ano vai ser só do primeiro ano a vespertino, por exemplo, ou vai ser para todos os primeiros anos esse grupo? Né? Grupo do segundo ano, terceiro ano, como é que vai ser? Vai ser um grupo só para todas as turmas? Como é que vai ser? Então vocês aí que decidem, vocês que fazem esses grupos. Lembrando também que eu não vi ainda nenhum grupo criado das segundas séries, certo? Então a gente precisa ter acesso a esses grupos aí para a gente ir acompanhando a atividade de vocês. Eu estou acompanhando diariamente, né? Eu acho que eu acesso esses grupos aí dos alunos, pelo menos aí umas 8 a 10 vezes por dia eu acesso para acompanhar esse trabalho aí de vocês, que é um trabalho bastante interessante. E ao fazer esses grupos agora de forma oficial e a ser lançado esse material de forma oficial para os alunos estudarem e prestarem conta através de atividades, é interessante, repito novamente, que seja adicionado a gestão e a coordenação pedagógica para que a gente acompanhe esse trabalho de vocês, até porque quando a gente voltar para a modalidade presencial, a gente vai fazer um relatório, certo? Dessas atividades que vocês desenvolveram nessa modalidade aí à distância e offline, à distância também, lógico. A gente vai fazer um relatório e vai enviar para a secretaria, e para a gente fazer esse relatório a gente precisa desses registros de vocês. Então, como é que vai ser feito esses registros? Nos canais que vocês postarem, é interessante que vocês optem por canais que vocês possam prestar conta, que vocês possam ter esse registro, que fique esse registro gravado. A secretaria e a DIREC sugere, veja bem, sugere, que seja feito através do portal do SIGEDUC, do Escola Digital do SIGEDUC. Só que tem um problema, e eu já falei com o pessoal da DIREC, que talvez por esse canal não seja possível, porque teria que cadastrar todos esses alunos, né, no portal do SIGEDUC, e muitos
que são cadastrados, né, não tem a senha de acesso, perderam o e-mail, não tem como recuperar. Isso levaria muito tempo para cadastrar esse pessoal todo, então eu acho que vai ficar inviável utilizar esse canal aí. Então eu acho que vocês poderiam utilizar um outro canal. Mas mesmo o canal que vocês utilizarem, guarde esses arquivos, certo? Que depois pode ser baixado para um pendrive e ser entregue para a gente depois, quando a gente voltar para a modalidade presencial, para que a gente faça esse relatório, para enviar para a secretaria. Além disso, Simone está enviando para vocês um formulário, né, em papel, para que vocês preencham esse formulário, que também é um controle dessas aulas, para que quando a gente for fazer esse relatório, né, dessas atividades de vocês, para que elas contem realmente como aulas para o calendário letivo, aí a gente está com esses relatóriozinhos para poder subsidiar o relatório que a gente vai fazer. Então vocês registrem, tem que ser registrado, tudo que a gente fizer tem que ser registrado, porque senão não tem como a gente provar depois que deu as aulas. Seria interessante também uma sugestão que ao ser enviar esse material para os alunos, ao ser ministrar essas aulas nessa modalidade à distância, que vocês dêem uma prioridade também à questão do terceiro ano, à questão do Enem. Coloquem lá, por exemplo, algumas atividades tipo simulado, para que eles possam estudar e possam se preparar, porque a gente não sabe se vai ter nesse ano, mas de repente, se tiver, eles vão estar despreparados. Então seria interessante que os professores enviassem também, né, por área de conhecimento, de vez em quando, alguns simulados, né, de preparação para o Enem para as turmas de terceiro ano. Deixe-me ver aqui mais algumas coisas, né? Deixa eu me ver mais. É interessante também que ao postar o material nos grupos, né, para os alunos estudarem, vocês além de postarem o material, vocês podem postarem também vídeos explicativos dos conteúdos, que isso facilitaria muito, porque você vai postar um conteúdo lá, mas aí fica o conteúdo sem explicação. Então a sugestão que eu dou é o seguinte: por exemplo, digamos que eu seja professor de inglês, então eu enviei um conteúdo, por exemplo, de inglês, ou um texto para que o aluno traduza e interprete, e ele vai fazer uma atividade depois. Mas como ele vai aprender esse conteúdo, como é que ele vai fazer toda essa tradução se eu não fiz nenhuma explicação desse conteúdo? Então eu posso lançar o conteúdo lá, posso instruir ele qual é a atividade que eu quero depois desse conteúdo, mas em seguida que eu lançar esse conteúdo lá, eu vou gravar um videozinho, certo? E postar lá esse vídeo justamente explicando esse conteúdo. Então ficaria bem mais interessante para que ele aprenda melhor. Depois que ele ver esse vídeo, ele vai conseguir fazer essa atividade desse conteúdo com mais desenvoltura. Isso é apenas uma sugestão, mas a questão dos métodos e dos recursos que vão ser utilizados fica a critério de vocês. O registro de avaliação eu já falei, né, que não pode ser feito oficialmente no diário eletrônico, né, no diário de classe, né, no sistema do SIGEDUC, mas vocês podem ir registrando essas atividades, deixando em casa, para posteriormente vocês utilizarem como atividade oficial. E se tiver mais alguma dúvida, né, a gente pode tirar depois. Então, alguma dúvida que vocês tiverem, sugestões, podem gravar algum vídeo ou pode gravar algum áudio, né, e lançar no grupo da escola, ou através do WhatsApp de Simone, que é a coordenadora pedagógica, ou do meu, que a gente vai tirando essas dúvidas, né, que a gente vai atendendo a vocês. Então a gente queria que a partir de agora, que começa essas aulas de forma oficial, certo? A gente tivesse uma aproximação maior, gestão, coordenação pedagógica e professores, para que a gente possa acompanhar esse trabalho que vai ser feito com os alunos. Então, a partir de agora, qual é o passo inicial que vocês devem fazer? Selecionar os canais ou o canal que vai ser enviado esse material para o aluno.
Em seguida, adicionar, né, a gente da gestão e coordenação pedagógica nesse canal para que a gente possa também visualizar e acompanhar o trabalho que está sendo feito com os alunos, né, que vocês estão fazendo com os alunos. Vocês devem contactar esses alunos, não sei de que forma, mas se precisar de auxílio, a gente dá esse auxílio para vocês, para que vocês adicionem esse pessoal todinho o canal que vai ser enviado esse material. E é bom criar também um grupo do WhatsApp para ficar tendo essa interação e passando essas informações extra para os alunos. Então, a partir de agora, o passo inicial é esse, né? E qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente está à disposição e posteriormente a gente poderá gravar um novo vídeo com mais alguma informação, principalmente depois que a gente tiver mais uma webconferência com a DIREC. Eu e Simone, toda a gestão, a gente queria ter feito uma webconferência com vocês, mas não foi possível porque a gente não conseguiu encontrar um canal de comunicação que fosse gratuito, em que a gente conseguisse contemplar, né, todos os professores ao mesmo tempo, fazer uma webconferência com, por exemplo, 16 professores. Então, os canais gratuitos, eles fazem, por exemplo, o WhatsApp faz com 4 pessoas, o Handout faz com no máximo 8 pessoas, se eu não me engano, na versão grátis. Para você ter um número maior e você tem que assinar um pacote empresarial. Então ficou meio inviável isso aí. E outra coisa, a gente não tinha certeza se a gente iria atingir com qualidade, né, nessa webconferência todos os professores. E gravando o vídeo e colocando no grupo, então os professores assistem de forma bem tranquila, voltando a fita aí se tiver alguma dúvida, e alguma dúvida que tiver é só tirar do grupo depois. Então, pessoal, a todos um abraço e vamos ficar cada vez mais conectados, né, para a gente acompanhar esse trabalho que é tão interessante para o nosso aluno. Então, para vocês, um abraço.